Pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui estudando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que liberta, o Evangelho que nos traz o conhecimento de uma ciência nova e que nos está nos libertando de muitas dores. Hoje o tema é em torno da indulgência. Um tema que mexe com nós todos. Porque todos nós hoje na Terra somos doentes. Não só do corpo físico. O corpo físico nós sentimos os efeitos. Mas nós estamos doentes da alma. O Evangelho todo, Jesus nos retrata que doença é essa e como tratar. Só que nós ainda somos imaturos e não entendemos o que ele vem nos falar com propriedade. Ele não falou em nenhum momento, quando tiver uma dor, toma uma Novalgina, até porque não existia na época, né? Quando tiver com uma dor, toma um analgésico qualquer e alivia. Passa um unguento, passa um bálsamo. Ele foi muito mais profundo. Ele falou, ama, perdoa, seja bom, seja indulgente. O Evangelho é cheio desse remédio. Só que nós não entendemos ainda que esse remédio é para a alma. E quando a gente curar esses sentimentos, a cura física vem logo em seguida. Só que nós ainda estamos procurando a cura imediata, procurando ainda aquele alívio instantâneo, que não é possível, que não existe. Temos que curar nossos pensamentos e nossos entendimentos. E Deus, Ele cria um sistema tão perfeito que o universo é perfeito, não podia ser diferente. Ele cria um remédio chamado relacionamento. Não existe um ser humano hoje que não esteja no relacionamento. No ventre da mãe, com os pais, ao casar, ao procriar, ao depender da velhice. Estamos sempre se relacionando com aqueles de sangue, com aqueles sem sangue, né, como a gente fala na nossa família. Nós vamos aprendendo com isso. Tem um caso de Chico Xavier, antes de dar início. Chico sempre gostou muito de animal. O Pedro Leopoldo, ele, em especial, gostava de cachorro. Ele tinha um cachorro, um Pedro Leopoldo. Esse cachorro adoeceu. Muito doente. Ele vinha do grupo espírita tarde e passava horas com o cachorro ali, conversando, amenizando as dores. Ninguém entendia muito, como não entendia o Francisco de Assis com os animais. E ele passou dias, meses ali cuidando do cachorro. E a irmã dele inconformado pelo tempo que Chico perdia, pelo desgaste, já vinha cansado, já não era tão novo, né? O dia todo dedicando. Mas para ele era indiferente, ele gostava de estar ali amenizando a dor do cãozinho. Só que certo dia ele foi para o grupo espírita, a irmã dele pegou e ceifou a existência do cãozinho, para aliviar a dor do Chico, sofrimento, que dói ver alguém sofrer, um animal. E quando o Chico chegou em casa e soube do ocorrido, ele se calou e continuou seu trabalho. Não falou nada, mas sofreu. Ele ficou, continuou suas atividades normais. Certo momento, Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, né, naquela época, falou assim, Chico, enquanto essa mágoa que você tem no seu coração estava só com você, estava tudo bem. É problema seu. Só que agora você está atrapalhando nas psicografias. Aí eu vou ter que intervir. Vai lá e resolve sua situação. Mas como? Pergunta o que ela mais gosta e dá de presente para ela. Como assim? Ela tem que pedir perdão. De quem é essa receita? Chico, essa receita não é minha. Essa receita é de Jesus. Já que é de Jesus, vou fazer. E ele foi lá, sondou, o que ela queria era uma máquina de costurar. Cara, na época, Chico dividiu diversas vezes, com todo endividado, comprou e deu. Diz Emmanuel que na hora que ele deu, a felicidade dela foi grande, foi tão grande, que explodiu uma força magnética
que diluiu toda a mágoa que Chico tinha no coração. E a mágoa se acabou ali. E ele voltou às atividades. Por que eu comecei com esse caso? Para a gente entender que a mágoa nos traz várias doenças. E está diretamente relacionado com a indulgência. O não perdoar. A gente vê que ninguém resiste ao belo. Ninguém resiste à bondade. Todos gostam de receber. Todos gostam de receber um agrado, um presente, de ser bem tratado no lugar que chega. Todos nós gostamos de experimentar o amor, apesar de não entendermos o que é o amor, mas todos nós gostamos. Nosso corpo, ele se afasta do belo, das coisas boas da vida, toda vez que a gente vai em desacordo com as leis de Deus. A gente acaba ficando magoado, com incompreensão das coisas, julgando a tudo, julgando a todos. Mas quando a gente encontra na lei de Deus uma explicação lúcida de que eu sou o responsável pelos meus sentimentos, eu sou o responsável por tudo que eu sinto e eu posso mudar isso na hora que eu quiser, basta eu ter um pequeno esforço, igual está o livro dos Espíritos, a gente começa a modificar nossas atitudes. A gente não evita criar mágoas, a gente evita fazer o julgamento das pessoas, porque a gente é criado individualmente. As pessoas só nos afetam se nós deixarmos. Nós só somos influenciados pelo meio se a gente assim deixar. E Jesus foi claro quando no momento ele falou assim, eu venci o mundo. E naquela época era um mundo difícil, como hoje é. Mas ele não se deixou corromper em nenhum momento, como vários outros deram exemplo para a gente. Então a gente pode chegar, quando a gente fala em caridade, em bondade, a gente pensa logo em doar uma cesta básica. A gente pensa logo em doar um colchão usado. No final do ano, vou pegar as roupas que não me servem mais e vou doar. A gente pensa logo no material. Em nenhum momento Jesus falou isso. Porque tudo que é matéria não é nosso. Como é que eu vou doar uma coisa que não é minha? Eu estou no direito de usar nesse instante. Foi me concedido e amanhã pode ser tirado. Porque toda a parte material foi criada por Deus para o nosso desenvolvimento. E nós, quando ouvimos falar em caridade, em bondade, a gente pensa em dar as coisas material. A única coisa que é nosso é o sentimento. E isso eu posso doar. Isso é meu, é conquista minha. Mas é a última coisa que a gente pensa em doar. São nossos sentimentos. Até porque nossos sentimentos são meio equivocados na nossa situação atual. Mas a gente viu no exemplo da história do Chico, como uma gratidão nos envolve e dilui uma energia pesada, negativa, que já estava atrapalhando e futuramente talvez causaria uma doença física. Por uma mágoa que se calou. Se respondesse, talvez seria pior. Então a gente vê que nós somos imortais. Mas o sentimento, ele continua conosco. Nós vamos desencarnar, mas o sentimento continua comigo. Tudo que eu sinto, o que eu trabalhei, o que eu conquistei, é meu. Eu tenho sim que trabalhar para me manter. Eu tenho que trabalhar para ter um abrigo, um alimento, mas vamos ler o capítulo necessário e o supérfluo. Se nós não estamos equivocados em muitos momentos aqui na Terra. Se nós estamos buscando muitos mais os prazeres mundanos do que os prazeres do sentimento. Quando a gente olha a lei de Deus, dada por Jesus, que o Evangelho é um tratado da lei do universo. Eu falo que é o maior tratado científico que existe. A gente vai estudar a fundo o Evangelho. Porque ele fala uma lei que rege todo o universo. E a gente às vezes acha que é poético. É bonito de ler, mas é utopia, muitos acham. Como é que um governador do planeta, responsável por todo esse conhecimento, vai dizer uma coisa utópica? Ele diz com tanta propriedade que ele falou há 2000 e poucos anos atrás e está atual hoje. Quando a gente lê, dói. Quando a gente lê, se encaixa. A gente chora de emoção.
seguindo aqui, para não me perder tanto. Então, a gente, quando vê essa caridade, vamos entender no livro dos Espíritos, a famosa pergunta 886. Ele pergunta, Kardec questiona os Espíritos assim, o que é caridade? Como entendia Jesus? Ele não pediu caridade para qualquer um. Os Espíritos respondem, bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Depois tem uma nota de Kardec, quem quiser ler depois, que é um pouquinho grande, 886 pergunta. Mas você vê que ele falou sempre em relação ao outro. Ele sempre falou bondade para os outros. Indulgência é perdoar o que os outros estão fazendo. Foi o que o Chico não conseguiu fazer naquele instante. Ele não perdoou, ele não conseguiu entender a atitude da irmã naquele momento. Porque perdoar não é fazer assim, eu não te culpo mais, mas não cruza mais na minha frente. Isso não é perdoar. Perdoar é ficar tão esquecido que vai esquecer que um dia tentou esquecer de perdoar. Você nem vai se lembrar. É como se fosse o sol. Tentar cuspir no sol. Você vai cuspir, o cuspe vai voltar no seu rosto, você vai se machucar e o sol nem tomou conhecimento que você tentou ofendê-lo. Isso é perdão. É entender que o outro está no seu momento. O outro está naquela maturidade que talvez não seja a minha. Mas eu passei por aquilo. Qual é o direito que eu tenho de julgá-la? Isso é indulgência. Eu não posso julgar o outro. Jesus foi bem claro quando a mulher adúltera, que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depois ele complementou, falou assim, se ninguém te culpou, quem sou eu, né? Eu também não te culpo. Nós não devemos julgar ninguém, mas nós estamos no estágio de julgar e executar. Nós fazemos um pouquinho a mais. A gente vê que a caridade, ela só é exercida nas relações, nos relacionamentos. Lembra que eu falei que nós estamos vivendo em conjunto, em família para isso? Nos relacionamentos a gente começa a praticar bastante a indulgência, a bondade e o perdão. Então, quem nunca presenciou uma mágoa num relacionamento, seja entre pai, entre irmãos? Não existe hoje na Terra. Porque a gente sempre se sente o ofendido. A gente sempre se sente aquela pessoa que precisa ter um olhar diferenciado. A gente sempre tem a razão. André Luiz, na Agenda Cristã, ele fala assim, deveríamos receber familiares como visitas. Que quando a gente não tem relação com a pessoa, viu pela primeira vez, a gente trata bem. Quebrou um copo, não tem importância, eu limpo. Sujou uma louça, não tem importância, eu lavo. Seja bem-vindo, pode trocar o canal, não ligo não. Pode assistir sua novela. Eu até assisto junto. Mas quando eu crio um laço de relacionamento, se a pessoa apertar a parte de dentro do lado errado, eu crio tumulto. Se a pessoa trocar o meu programa predileto de televisão, nenhum dos dois assiste, porque acaba o tempo ali. Por quê? Eu criei intimidade. São os relacionamentos onde eu tenho que praticar a indulgência, mas eu ainda não consigo. Mas olha como é que Deus é sábio. Ele nos coloca no relacionamento. A gente não consegue sair. Porque não é para sair. É para a gente aprender. No lar, nós temos as nossas maiores lutas. Também temos nossos maiores amigos. Porque é ali que eu tenho que vivenciar. É ali que eu tenho que brigar. Mas não é brigar pela pasta de dente. É brigar pela harmonia, pela indulgência mútua. Se ele não consegue, eu vou tentar conseguir. Não é fácil. Porque se fosse, todos nós faríamos. Ninguém quer viver em desarmonia. Ninguém. Mas a gente vive. A gente vê Francisco de Assis, lá no final da sua jornada, ele ficou cego, como todos sabem. E ele estava regando o seu jardim. Regando o jardim, a horta dele lá. E vem um dos seus discípulos e fala assim,
mestre, o que você está fazendo? Eu estou regando o jardim. E quando você morrer, o que você quer fazer? Continuar regando o jardim. São nas coisas simples que está a felicidade do mundo. A gente procura as coisas mais complexas. Mas ele falou com propriedade. Quem cuida do sentimento é como se cuidar de uma horta. Você tem que cuidar, tem que cativar, tem que ter atenção, tem que se autoavaliar a todo instante. É o orar e vigiar que Jesus recomenda também. Nós não podemos explodir todo momento. Não podemos ser aquela pessoa que causa desarmonia, que deixa mágoas. Não podemos ser mais as pessoas. Porque já sabemos que isso aí causa doença. Olha como é que está o mundo hoje. Como é que nós estamos doentes da alma. Só olhar para o corpo físico. Mas ele só não estava cuidando, ele estava adubando. Nós temos que adubar o sentimento. Lembra daquele desenho chamado Up, onde tinha um velho ranzinza, porque perdeu a esposa? Ele era até bom de coração, mas se fechou na solidão. Quantos de nós se fechamos na solidão dentro de um lar, no relacionamento? E ficamos tristes por dentro, criando mágoas de tudo e de todos, e adoecemos. Foi preciso uma criança que não tinha maldade no desenho, com um coração imenso, achava tudo que ele fazia era bom, para quebrar aquele coração duro. E a gente vê que no final do desenho a gente até fica emocionado com aquele velhinho tentando ajudar o garoto. Ranzinho do jeito que é. Mas devemos ser assim. Temos que evitar se isolar. Porque se a gente começar a cativar dentro do nosso lar, nosso relacionamento, esse sentimento de mágoa, desde que seja pequenininho, nós vamos se isolar. E esse isolamento, nós vamos trazer muitas dores, atuais e futuras, porque nós somos imortais e vamos desencarnar. O nosso sentimento hoje é limitado. Quando a gente desencarna, nosso sentimento fica 2.000, 3.000 vezes. Todos que estão ao nosso redor, no trabalho, na casa espírita, no lar, estão ali postos com muito carinho e com muito estudo. Ninguém está num lugar errado do lado do outro. Ninguém. Se o universo é muito perfeito, ele ia errar só aqui? Só na Terra e comigo? Não tem desarmonia no mundo. Se tem desarmonia, são os meus sentimentos e a minha compreensão das leis de Deus. A gente vê Gandhi. Olha alguns exemplos. Gandhi caminhando, chega um soldado, um pedaço de madeira, dá-lhe uma paulada nele. E ele cai. Não reclama, não fala nada e levanta. E o soldado grita, covarde! E dá outra paulada nele, ele cai de novo. Levanta de novo, sem reclamar. Na hora que ele levanta, o soldado, seu covarde, quem te ensinou a ser covarde assim? E dá outra paulada. Ele fala assim, esse que está no seu peito. Quando ele pega o peito, tinha um crucifixo. O soldado olha e começa a chorar. Que cristão que é ele? Quem somos nós? Quantas pessoas estamos ofendendo? Quantas pessoas no nosso lar nós não estamos tratando com devido carinho? Estamos julgando. Quantos? Os relacionamentos mudam com o tempo. Quanto mais tempo, mais difícil fica. Porque a gente não procura as coisas boas. A gente começa a procurar os defeitos. A gente procura os erros e esquece as boas coisas. É por isso que quando uma pessoa, às vezes, a gente vê um casal com bodas de ouro, se beijando com muito carinho, ali foi muita prática de indulgência. Foi muita prática de bondade. Todo mundo sabe que o caminho não foi fácil percorrer para chegar ali. Todo mundo tem relacionamentos. Não é fácil. Mas eles estão vencendo as suas lutas. Não existe relacionamento perfeito na Terra hoje. E nós nos iludimos. É irreal hoje nossa atitude achar isso. Porque nós somos imperfeitos. Então eu vou ver no outro a imperfeição. No mundo superior, de espíritos bons, eles não procuram a imperfeição do outro. Por isso não acham. Nós não. Se colocar a gente no mundo superior, eu vou procurar defeito em um anjo. E vou achar. Eu vou causar desarmonia lá, vou me expulsar do paraíso em 2 minutos. Eu vou criar o tumulto. Porque
Eu consigo enxergar todos os defeitos. Que não existem, porque os defeitos estão em mim. Eu só vejo o defeito do outro que está em mim. Então é por isso que eu vejo muito defeito. André Luiz também, na Agenda Cristã, é um bom livro para a gente ler na cabeceira da cama, ele nos fala assim, quem fixar o olhar nas pedras, só enxergará pedras. Então vamos ter muito cuidado o que nós estamos buscando dentro do nosso relacionamento. Eu não falo só de casais, não. Pais, filhos, amigos, companheiros de casa espírita, companheiros de jornada evolutiva, que Jesus foi bem claro, quem são meus pais, quem são meus irmãos, somos todos filhos de Deus, estamos numa mesma jornada, não tem ninguém melhor que o outro, estamos no mesmo barco. Bezerra de Menezes foi muito claro, quando foi convidado a se retirar daqui, para outro planeta melhor. E quando tiver um sofrendo aqui, eu sofro junto. E pediu para ficar, para amenizar as dores. E a gente vê os fantásticos trabalhos dele e de muitos outros aí, para aliviar nossas dores físicas, para poder termos um alívio mental e trabalhar nossos sentimentos. Porque senão a gente cai em revolta. Nós procuramos a cura no corpo físico, com remédios alopáticos. Vai aliviar. Mas a doença não é para ser curada dessa forma. A doença já é a cura de nossos sentimentos equivocados, das nossas mágoas, da minha falta de indulgência, da minha falta de perdão, da minha falta de bondade. Quando eu consertar esses sentimentos, eu não vou ter mazelas físicas. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. E não é só poético isso. Isso é lei física. Então, nós não temos relacionamento sem feridas. Não temos. O que nós temos que fazer é tentar amenizá-las e entender o outro. Onde Jesus falou isso, que é no relacionamento que eu tenho as maiores brigas. Lembra daquela passagem de Jesus, que ele fala assim, na última ceia, que ele disse, alguém daqui vai me trair? E Judas estava sentado na mesa com os outros discípulos e começaram, serei eu, mestre? Serei eu? Serei eu? Ele falou, é aquele que vai dividir o prato comigo. Porque naquela época não era prato individual, tinha um prato no grande centro na mesa e todos dividiam o mesmo prato. O que ele falou? Aquele amigo íntimo dele, que dividia o prato de comida com ele, que iria trair. E não foi isso? O seu mais próximo, é o do seu relacionamento. É esse que a gente tem que trabalhar. Um estranho, ele pode até nos matar, me dar um tiro, né, no corpo físico, me atropelar, mas ele jamais pode me criar uma mágoa intensa, porque ele não está no meu ciclo de relacionamento. Quem cria mágoa é aquele que está do lado. E, na verdade, nem cria, quem criou fui eu, porque eu espero muito do outro. Quando eu espero muito, eu me magoo. Eu não tenho que esperar nada do outro. Eu tenho que fazer porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque está dentro da lei de Deus para a minha evolução. Agora, quando eu espero retorno, seja ele financeiro, emocional, sentimental, eu vou criar mágoas, porque eu não vou receber. E eu criando mágoas, eu fico doente. Isso é indulgência. Chico dá um exemplo fantástico sobre isso também. Ele fala que nós estamos assim. Nós hoje estamos no estágio como se fosse um lago. Imagine um lago sem vento, um lago bem parado. A parte de cima, aquela água cristalina. A parte lá no fundo, aquele lodo. Nós somos assim. Estamos cristalinos, bonitos e sorrindo. Por dentro nós estamos sujos. Quando passa um vento forte, remexe o fundo. E o lodo sobe. Esses somos nós ainda. Então é por isso que nós não devemos testar o limite dos outros. Porque ele tem limite. Nós não devemos cutucar os outros ao fundo. Porque ele não tem suporte para isso, como nós não temos. E nós, às vezes, cutucamos. Até o outro perder a paciência. E fala, eu não falei que você não tinha paciência?
Esses somos nós. Então, nós devemos tratar os outros com carinho. Porque ninguém aqui é anjo. Todos nós temos mazelas, sentimentos equivocados. Não conseguimos ser totalmente indulgentes. Não vamos cobrar uma coisa do outro que nós não conseguimos ser ainda. Mas nós fazemos isso. Eu quero que o outro seja tudo aquilo que eu não sou ainda. E eu exijo, cobro. E como o outro não faz, por não ser indulgente, eu crio mágoa. E quando eu crio mágoas, eu crio nódulos energéticos no meu corpo que vai proporcionar doenças físicas. A gente vê que por mais que a gente queira, nós não conseguimos fugir do relacionamento. Uma criança, ao nascer, um ser reencarnar, vem no ventre da mãe. Não tem opção de nascer de outro jeito, certo? Hoje não tem ainda. Ele vem, relacionamento, desde o ventre. Nasce. Uma criança hoje é obrigada a ficar com a mãe, senão desencarna, com os pais. Alguém tem que criar ela. Antigamente até os 10 anos, 11, hoje até os 40 a mãe está criando. Não sai do lar. E quando sai, volta. Não é isso? Ele está sempre dependente. E quando chega na tenra idade, vai envelhecendo, precisa dos filhos. Não consegue mais andar. Às vezes perde a visão. Já está fraco. Já tem Alzheimer. Nem lembra que um dia fez alguma coisa no corpo físico. Então, nós estamos sempre dependentes um do outro para aprendermos a nos relacionar. Tudo tem um propósito. O que adianta passar uma vida soberba? Uma vida autoritária? Se eu vou desencarnar? O que adianta arrecadar tesouros onde as traças roem? Jesus falou isso para a gente. Temos que guardar o tesouro no nosso coração. Ou seja, nos nossos sentimentos. É isso que nós devemos trabalhar. E entender que o Evangelho é isso. Porque se tudo fosse branco, como é que a gente ia conhecer a cor amarela? Então nós vamos passar por todos os tipos de situações. Todos os tipos de situações. Ninguém está isento. Ninguém foi criado privilegiado. Todos nós vamos ter os mesmos testes. Ou pelo menos parecidos. Uns vencem rápido, outros relutam a vencer, mas todos nós venceremos. Jesus afirmou que nenhuma ovelha vai se perder do seu rebanho. Nós somos o rebanho dele. Ele é governador da terra. Então, nenhum de nós vamos se perder. A diferença é quanto tempo vamos querer manter essa mágoa? Quanto tempo vamos querer ser a pessoa insistente em querer julgar os outros, em achar culpados? Não tem culpados. Todos nós tivemos o verão passado, igual aquele filme. Eu sei o que você fez no verão passado. Alguém já viu algum espírito mais evoluído mostrar o defeito de alguém? Ele não vê defeitos. Não tem mais alguns defeitos. Então ele só exalta o que nós temos de bom. Vai lá, meu filho. Eleva o seu pensamento. Você consegue. Você é bom. Você é forte. Abrace. Ame. Conquiste o que é seu. Você consegue. Vós sois deuses. Poderão fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Os espíritos elevados só nos motivam. Ele não fala assim, rapaz, você é um desgosto. Só faz besteira. A vida toda tropeçando. Teve tanto, teve tudo. Ainda continua chutando o balde. Pelo amor de Deus, o que eu faço com você? Ele não fala isso em nenhum momento. Ele só fala que a vida é bela. A vida é linda. Olha as flores. Olha as matas. Olha quantas coisas belas ele encontrou na sua vida. Olha quanto você tem para crescer. Ah, mas eu já estou na minha tenra idade. E qual o problema? Você vai reencarnar de novo. Você não morre, quem morre é o corpo físico, meu filho. Você vai reencontrar todos aqueles que fizeram parte do seu relacionamento. Aqueles que você julgou e aqueles que te julgou. Você já está apto a reencontrá-los? Você já está apto a diluir esse contexto? Como nós estamos? É um julgamento íntimo. Que só cada um pode saber como estão seus sentimentos.
Sentimento é uma coisa que não se ensina. Tu vai sentir um amor. Amor é assim, assado. Não, tu vai sentir uma mágoa. Não tem isso. Cada um sente de um jeito, porque é a conquista pessoal. É por isso que eu posso doar isso. Porque é meu. E a gente só aprende na prática, no relacionamento. Quantas vezes, já numa cultura reencarnacionista, nós já traímos? Quantas vezes nós ofendemos? Quantas vezes fomos rudes? Não estou falando assim encarnação não, tá? A gente não lembra muito, deixa para trás. Quantas vezes nós já fizemos coisas desprezíveis? Provavelmente muitas vezes. Muitas vezes. Qual o tamanho da nossa mágoa? Não sabemos. Temos uma mera noção. Quanto eu estou magoado? Quantas pessoas eu machuquei? Quantos eu deixei me machucar? Só que hoje, nós já temos um conhecimento tão grande desse evangelho, que a gente não deve machucar mais o outro. E não posso permitir ser machucado. Perguntaram ao Chico assim, Chico, como você vê o mundo? Como ele é. E as pessoas, como elas são? E você? Eu sou o mesmo. Resposta simples, mas bonita. Ou seja, cada um é cada um. Vamos viver a nossa vida. Vamos produzir a nossa evolução. Vamos deixar que o outro evolua. Se eu puder ajudá-lo, eu vou. Atrapalhar? Nunca. Porque eu vou ter que me reajustar. Ninguém vai ao Pai não pagar até o último centavo. E nós vemos os Espíritos confirmarem isso nos livros Ação e Reação. Nós vemos isso na lei da física. Toda força tem uma reação contrária de igual teor. O que nós estamos esperando para mudar? Nossa relação deve ser só sofrimento? Claro que não. Depende de nós. O quanto eu estou disposto a mudar. Não vou esperar que o outro mude. Aí é com ele. A questão é o quanto eu estou disposto a mudar. Essa é a pergunta. Se ele está errando, não pode me afetar. Eu vou convencê-lo pelos meus exemplos, não pelo que eu falo, não pelo que eu quero que ele seja. Eu só preciso perdoar porque eu ainda não me perdoei. Eu só vejo o defeito no outro que eu tenho em mim. É por isso que Jesus é bem claro e bota amar a Deus sobre todas as coisas. Tá, vamos deixar isso aí de lado, amar a Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Ele não falou só em amar o próximo. Tem que ser igual a você. Ele falou para você se amar. Para se dar o direito de ser feliz. Para poder passar o que você tem de sentimento. Se eu não me amo, eu não posso amar ninguém. Se eu não sou feliz, como que eu vou doar felicidade? Se eu não sou alegre, eu não posso contagiar ninguém. Eu tenho primeiro que me tratar. O melhor lugar de tratar o sentimento é no relacionamento. Com feridas, com dores, com lutas. Porque no marasmo, ninguém se conserta. É por isso esse turbilhão de coisas. Quer ver um exemplo legal? Um sábio, ele recebe um casal. E vivia em atritos. Isso era antigamente, hoje em dia não tem mais isso. Já conhece o evangelho, está tranquilo. Recebia um casal. Aí recebeu o discípulo do lado, né? E vem a mulher e fala, meu marido é isso, meu marido é aquilo, ele faz isso, ele faz acolá, ele faz aquilo, ele aprontou isso, ele não serve para mim, e não sei o quê. Eu não tenho razão? Você tem razão. Você tem razão. Ela saiu, veio o marido. A minha esposa faz isso, a minha esposa faz aquilo, a minha esposa faz aquilo, e não sei o quê, tal. Ela toda errada, a minha vida é um caos por causa dela, eu não tenho razão. Você tem razão. Aí saiu o discípulo. Mestre, não pode, como é que ela tem razão e ele tem razão? Você está equivocado. Você tem razão. Na verdade, todo mundo tem razão. Nós procuramos defeito no outro. Qual foi o momento que ele, esse exemplo somos nós, que ele se colocou como vítima, como o algoz da situação.
Com o momento que ele colocou ali, que ele faz parte daquele contexto ali. Quando um não quer, dois não brigam. Não viu a história do Gandhi? Não adianta, o cara pode fazer tudo, não vai conseguir. Quando Judas entregou Jesus, te lembra? Né? Pedro tinha que dar um beijo na face. Ou Judas tinha que dar um beijo na face de Jesus para ser reconhecido. E quando Judas foi fazer, ele viu a besteira que estava fazendo, ele sentiu aquilo. E ele titubeou. Naquele titubeou, Jesus falou assim: cumpra o que você veio fazer. Não foi? Porque ele ia passar por aqui tranquilo. Ele não culpou Judas em momento nenhum da atitude dele. Ele já sabia o que ia passar antes, desde a ceia. Lembra que eu falei da ceia? Que não foi uma passagem fácil. A gente conhece a história. Pela Via Crucis, da crucificação. E ele em nenhum momento culpou ninguém. A chegar no ponto do final, falar assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas vamos lá. Eu falo sempre assim: casar é contratar um personal trainer espiritual. Que nós vamos exercitar a caridade todo instante. É fisioterapia espiritual. Mas não é verdade? É como se eu fosse para aquelas... hoje tem um nome específico, não sei que é lacrosse. Tá? Fit cross, não, crossfit, isso aí. E é como se fosse um crossfit. É uma luta muito intensa com nós mesmos. Casar hoje é isso. Mas se eu não casar, eu vou ter outro relacionamento com um amigo. Eu não vivo sozinho, ninguém vive na solidão. Se eu conseguir me isolar por algum momento, eu vou ficar depressivo, vai piorar a minha situação. Aí eu vou criar uma roda de relacionamento no psicólogo. Não tem jeito. A vida me leva ao relacionamento. Então eu não posso me isolar. Eu tenho que enfrentar as minhas lutas. Abrir a camisa e falar: eu sou um espírito, hoje imaturo, mas conhecedor da lei de Deus. Então eu posso vencer. Porque ele não botou nenhum peso no ombro que eu não possa suportar. Eu tenho um espírito guardião, tirando os meus guias que me ajudam para me sustentar nas horas difíceis. Eu tenho a maior ferramenta possível. Inclusive, ele deixou como usá-la, ensinando o Pai Nosso. É a prece, oração, reza, o nome que quiser dar. É levar o pensamento a Deus. É levar o pensamento a esses espíritos que nos rodeiam. E eles vão nos sustentar. Ah, eu estou triste porque perdi uma pessoa amada. Você não perdeu, meu filho. Ele não morreu. Você apenas não está em contato nesse instante. Você vai revê-lo em breve. Ah, eu estou triste porque meu companheiro faz isso, isso, isso. Que bom, reajuste com ele agora, porque não vai voltar de novo. Talvez em situação pior. Ou talvez não. Antes de colocar a sua oferenda no altar, volte e reconcilie com seus inimigos. É porque é isso que eu tenho que praticar. A gente vê também, no livro Há 2000 anos, Jesus fala que a gente às vezes julga uma pessoa porque não consegue consertar uma coisinha que ela tem de errado. Coisinha simples às vezes, né? Achar um defeitozinho ali, às vezes é uma questão de não consegue deixar nada sujo, às vezes é uma questão de não conseguir ficar quieto no lugar, sei lá. Uma coisinha boba, nos incomoda. Mas olha o que Jesus nos fala. Lá em Públio Lentulus, lembra? Que Jesus fala, lá no livro Há 2000 anos, de Humberto de Campos, ele encontrou Públio Lentulus e falou assim: não venham ao encontro do homem de Estado. Venham ao encontro, não venham ao encontro do homem de Estado, superficial e orgulhoso. Somente séculos de sofrimento, séculos, não falou uma encarnação dos séculos, o enviarão ao regaço de meu Pai. Então não é fácil a gente mudar o sentimento. Ele não está nos falando que vai demorar séculos. Aí lá no livro 30 anos com Chico Xavier, por Cláudio Tavares, ele fala assim, ó. Emmanuel, ele narra quando estava encarnado aqui, quando o padre Manuel da Nóbrega. Ele encarnou no Brasil quando o padre Manuel da Nóbrega. E ele narra nesse livro. E ele fala... que 16 séculos depois, 16 séculos,
cansado da posição de mando, de posses, resolvi dar o testemunho que minha companheira já havia dado antes de mim. E aceitei a encarnação em um país que se inicia para conviver com matas virgens, selvagens, e aprender a servir sem esperar nada em troca. 1.500 anos para encarar uma dificuldade. Emmanuel, como Padre Manuel da Nóbrega. Ele esperou 1.500 anos para vencer uma dificuldade. Aí a gente chega aqui, a pessoa está errando, a gente já consegue vencer aquilo talvez, e fala, por quê? Por quê? Você não consegue vencer essa coisa fácil? É tão fácil. Muda, é fácil. A nossa anjo guardião uma vez fala, poxa, que pena, ele está culpando. Passou 1000 anos para conseguir vencer esse sentimento. O outro está na primeira encarnação e ele já está julgando. Não conhece a história. Ele está vivenciando um momento encarnatório e quer que o outro tenha uma desenvoltura diferente. Quem somos nós para conhecer a história do outro? Quem somos nós para tirar a primeira pedra? A gente faz isso às vezes aqui na casa espírita, né? Fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo, fulano de tal era para agir assim. Por que ele não faz isso? É espírita, conhece como tem que fazer. Nós somos indulgentes? Nós estamos entendendo o erro do outro? Nós estamos compreendendo a dificuldade do outro? É claro, tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, temos que ter o bom senso. Nós temos que saber a hora de ser enérgico, temos que saber a hora de ter postura, de falar com educação, porque cobrar não é exigir, não é forçar, é mostrar. Jesus não impôs o evangelho dele para ninguém. Ele colocou e disse, ouça quem tem ouvidos de ouvir e veja quem tem olhos de ver. Não jogue pérolas aos porcos. O que ele quis falar? Dê o seu exemplo. Quem quiser, que o siga. A evolução é sua, é individual. A caridade, bondade, indulgência faz parte da nossa melhora. Então nós temos que começar a trabalhar essa parte aí. A gente vê, a gente quase na hora de encerrar, Jesus, né, narrado por Humberto de Campos, né, poeta, ele fala o seguinte, então ele narra de uma forma bem poética essa passagem de Jesus. Na crucificação de Jesus, alguns minutos antes dele morrer que eu falo do corpo, deixar o corpo físico, ele fala que entra uma pleiade de espíritos no ambiente. E a gente vê alguns relatos, alguns filmes, né, que mudam o ambiente, tudo, entra uma pleiade de espíritos. Espíritos de cura, que amenizadores de alguns estavam sendo crucificados junto com ele, ameniza as dores dele. Espíritos da justiça, que vão pegando os nomes das pessoas envolvidas naquele contexto todo. Espíritos caridosos que vão amparar Maria. E entra um espírito em especial. Um espírito especial. Ele vai até Jesus e coloca o ouvido na boca de Jesus. E Jesus balbucia alguma coisa. E ele sai correndo. Porque Jesus falou, corre. Ele era o espírito da caridade. Corre e ampara Judas. Porque ele acaba de se suicidar. E logo depois Jesus deixa o corpo. Ou seja, mostra como devemos ser. Devemos ser aquelas pessoas sempre aptos a ajudar. Sempre aptos a entender a dor do outro. Entender a dor do outro não é vivenciá-la. Entender a dor do outro é saber que ele está naquele momento de luta. É mostrar as ferramentas para que ele próprio possa se libertar. A doutrina espírita faz isso com a gente. Ela nos dá o conhecimento, através das obras básicas, de livros seguros doutrinários, através de comunicação espiritual, nos dá base segura do bem proceder, nos dá provas da imortalidade através de parentes, amigos, nos relatando como é que é a vida espiritual. Ele nos traz no céu e inferno experiência de espíritos sofridos, espíritos felizes, espíritos medianos. Somos nós, ao desencarnarmos,
O que nós queremos ser? Essa pessoa, ainda que não consegue praticar a indulgência, que guarda mágoa no coração, que estamos cheios de mazelas, ou já podemos começar a diluir isso? Chico tinha um amigo, esse caso que eu acho legal, Chico tinha um amigo que ele fazia parte da seara espírita dele. E ele falou assim: Chico, eu não quero mais ser espírita. Eu não consigo mais servir dessa forma. Me aposentei, eu achei que eu ia ter mais tempo. Eu achei que eu ia ter mais paz. Vivenciar a minha pouca existência que resta. Mas o trabalho aumentou. Pessoas batem na minha porta, doentes chegam. E eu cada vez trabalho mais, me entregando ao outro. Eu não quero mais ser espírita. Aí, Chico, vamos fazer uma prece de agradecimento? Como assim, Chico? Você não entendeu o que eu falei? Eu estou meia hora falando que você não escutou? Eu escutei, meu amigo. É você que não entendeu. Você já compreendeu a lei de Deus. Você agora já está diluindo todas as suas dores. Você começou a pagar. Tem gente que ainda está juntando dívida. E você já começou a pagar. Então vamos em pensamento agradecer a Deus? Olha que compreensão de vida espiritual. Se nós já estamos com dores, nós já estamos pagando. Nós já estamos no rumo do reparo. Nós já estamos começando a entender que nós temos que mudar nossos pensamentos. Nós começamos a entender que eu tenho que entender profundamente o Evangelho. Porque fora da caridade, não há salvação. E nós vimos na pergunta dos Espíritos, caridade é bondade para com os outros, indulgência para com os outros, benevolência para imperfeições alheias. Se mistura. É o perdão. Nós só temos o esquecimento hoje, encarnado, porque nós não temos capacidade de perdoar. Isso que nos fala é Emmanuel. Quando nós tivermos capacidade de perdoar, de entender o outro, de sermos indulgentes, quantas revelações não vamos ter? Quantos amigos não podemos ter do lado? Olha que vida feliz teremos. Nós escolhemos a vida que temos e os relacionamentos em que estamos. Então vamos agradecer nesse momento o relacionamento que nós nos encontramos. Agradecer o momento que estamos atravessando, porque Deus sabe tudo aquilo que precisa. Então ele foi bem claro quando ele falou: livre de mim as pedras de tropeço, mas faça a sua vontade. E dê compreensão de que está tudo no lugar certo. Se tem alguma desordem na nossa vida, são os nossos sentimentos. Então que Jesus possa nos amparar, amparar nosso relacionamento, amparar nossos lares, que a gente possa cada vez mais estar convictos que estamos amparados, que somos filhos de Deus, que vamos conquistar tudo aquilo que estamos buscando. E tudo passa, graças a Deus. Graças a Jesus Cristo, caras filhas, caros irmãos presentes nos trabalhos de estudos, nos trabalhos de hoje, filhos. Muitas lutas espirituais se fizeram no dia de hoje para que pudesse arrancar do coração de muitos espíritos a ideia da vingança, a ideia do trazer no significado do olho por olho, dente por dente, trazer a moeda à outra face. Quantos espíritos ainda caminham na realidade da consciência presos a situações que os levam a permanecer na dor por conta da lembrança fixada que fazem a toda hora. Por quê, caros irmãos? Por falta do perdão, por falta de organização íntima, por falta de compreender os valores
espirituais de progresso, por falta de compreender que são eles mesmos que criam as próprias dores. As regiões a que se encontram a falta, muitas vezes, de acharem que são excluídos, de acharem que não são amados, que não são atendidos. Quantos espíritos ainda permanecem assim? Quantos quadros se fazem presente à mente deles que é preciso colocar na percepção deles algo superior, de amor, de esperança, de fé, de proposta do bem, a qual muitos estão desacreditados. E nessas horas, filhos, a aproximação desses espíritos junto a todos vocês traz condição do pedido de perdão de vocês a eles pela tarefa do bem que cada um realiza. Tarefa do bem poderá ser recebê-los na encarnação como seus filhos, amá-los, protegê-los, devolver para eles dignidade, devolver para eles confiança, esperança, união, amor. A tarefa do bem pode ser amparar um vizinho, amparar um idoso, ao qual, numa situação, recebe de vocês, que não fazem parte da família, a proteção necessária. Aquele vizinho que era o mais difícil, na hora da dor, do sofrimento deles, por mais que eles tenham afetado a vocês, criado turbulência durante anos. Na vida de vocês, chega o momento da prova, a qual vocês deixam de lado todas aquelas injúrias e abraçam a eles, cuidam deles na velhice, tratam deles como grandes amores, e eles vão recebendo de vocês, naquelas horas difíceis da expiação, a esperança, a fé, o cuidado, que talvez não recebam da própria família consanguínea. É o amor de Deus, possibilitando na reconciliação, na reencarnação, demonstração para os espíritos desencarnados que vocês estão avançando, que vocês estão procurando sentir o amor de Jesus Cristo, não impregnado numa igreja, nem no casa espírita, mas sim impregnado pelo amor, pela caridade, pelo perdão às ofensas, pela humildade, pela dedicação a Deus. Ah, caras filhas, quantos de vocês desenvolvem essas vibrações na vida de vocês e conseguem apagar da lembrança desses espíritos sofridos, apagar as imagens dolorosas do passado com a proposta do bem, com a visão do bem que hoje cada um está vivendo. Que a casa espírita seja, para todos cá presentes, o núcleo de ação do bem. Que a família, na encarnação de todos vocês, sejam o núcleo de ação no bem. Que a convivência para cada um de vocês seja também núcleo de ação no bem. Que a correspondência destas ações também seja para os desencarnados que se aproximam, núcleo de bem entre todos. Que Jesus Cristo os abençoe, que proteja a todas nós.
no amor de Antônio de Aquino, no amor de Teresa d'Ávila, no amor de todos os espíritos que lutaram pela representação da paz nesta terra, da caridade nesta terra, servindo hoje e sempre o abraço do Hermann aos vossos corações. Muita paz, caros irmãos. Muita paz.